O reino vegetal, ele se caracteriza pela fotossíntese. Esta transformação ela é realizada no cloroplasto, que é um componente celular que possui aí toda a maquinária enzimática propícia para transformar aí a energia solar em nutrientes. Os cloroplastos têm a forma elíptica e eles se encontram em números de 20 até 100 por célula vegetal. A capacidade que eles possuem de se reproduzir, né, de reproduzir sozinho, sugere que os cloroplastos alguma vez na vida foram organismos autônomos que estabeleceram uma simbiose da qual resultou aí a célula vegetal. Olá, meu aluno, olá, minha aluna, eu, professor Josemar Ferreira, convido você para mais uma aula de biologia e o nosso assunto hoje é bioenergética. Iremos falar sobre a fotossíntese. Entre os anos de 1771 e 1777, houve um destaque aí para um pesquisador químico inglês chamado Joseph Priestley. Ele contribuiu bastante para a desmistificação da fotossíntese. O Priestley ele vai realizar experimentos com camundongos, com plantas e com velas. Então ele vai colocar numa câmpula o camundongo e ele vai perceber que daqui a um tempo esse camundongo ele vai morrer. Quando ele coloca um camundongo e ali naquela câmpula ele coloca também uma plantinha, ele percebe que o camundongo, mesmo que ele morra, vai demorar muito mais tempo do que antes. E aí o que ele vai concluir dessa experiência? Ele vai concluir que em vez de afetar o ar da mesma forma que os animais, né, nós jogamos gás carbônico no ar, as plantas elas invertem aí o resultado da respiração. É o gás oxigênio que é produzido pela planta que vai manter aí uma vela acesa, por exemplo, que vai renovar o ar do camundongo que está naquela câmpula e vai deixar ele respirar. Então vai haver uma troca. O camundongo vai liberar o gás carbônico, a planta vai captar esse gás carbônico e vai produzir oxigênio para ele, que é chamado de ciclo da vida. Tá? Então, a gente pode falar que a fotossíntese é um processo pelo qual a planta, quando está exposta à luz, ela consegue retirar o gás carbônico e a água do meio e aí ela vai conseguir produzir glicose, que vai servir de alimento para ela, e oxigênio. Para que tudo isso aconteça, para que a fotossíntese tenha um efeito e realmente seja realizada, a planta vai precisar contar com a atividade de alguns dos seus componentes. E desses componentes se destaca principalmente o cloroplasto. E aí, por falar de cloroplasto, vamos entender como que é uma molécula de cloroplasto vista ao microscópio. Tá? Então, o cloroplasto ele é uma organela que está delimitada por uma dupla membrana lipoproteica. E ele está preenchido por um fluido gelatinoso que vai ser chamado de estroma. Dentro do cloroplasto existem folhetos membranosos em forma de disco, né? Então são folhetos discoidais, que são chamados de tilacoides. Esses tilacoides, eles ficam empilhados e um grupinho de tilacoides, né, um empilhamento de tilacoides, é chamado de grânulo. Quando eu tenho vários tilacoides empilhados, quando eu tenho vários grânulos, vão se formar aí uma grana, que seria então o seu plural. Eles estão unidos entre si por eles são ligados entre si por uma tilacoide intergrana. A clorofila, que é o pigmento fotossintético, e que é fundamental, né, importante para a fotossíntese, ela fica no interior dos tilacoides. E aí, graças à energia luminosa que é captada por ela e convertida em energia química, que está contida nas moléculas de glicose, a fotossíntese pode acontecer. Para nós entendermos como que funciona a fotossíntese, a gente precisa entender quais são as moléculas que são excitadas aí pela luz, quais moléculas que vão captar essa energia luminosa. E aí a gente tem que entender um pouquinho de luz, né, de cor.
Então, é sabido aí, todo mundo já sabe que a luz branca do Sol ela é composta por várias cores. E aí nós não enxergamos todas as cores que a luz do Sol ela promove. A gente enxerga uma faixa, né, que é chamada de espectro, que ele vai da luz violeta até a luz vermelha. E aí, a gente sabe também que o que a gente enxerga é aquilo que é refletido. O que é absorvido, a gente obviamente não vai enxergar. Então, a mesma coisa acontece no interior dos cloroplastos. Algumas ondas são absorvidas e outras não. Existem diferentes tipos de clorofila. Temos a clorofila A e a clorofila B, que elas são verdes quando elas absorvem luzes de comprimento aí de onda que são um pouco distintos, né? Não consegue preencher todo, não é tão visível, vamos dizer assim. E aí nos tilacoides vão existir então aí os pigmentos que são chamados pigmentos acessórios, como por exemplo os carotenoides, que eles podem ser alaranjados ou podem ser amarelos. Um desses pigmentos acessórios, um desses carotenoides, é o beta-caroteno. Ele é amarelo e ele é um dos precursores da vitamina A. E aí esses pigmentos acessórios, eles preenchem essa faixa de absorção que não foi aí preenchida pelas clorofilas. Então ele complementa a absorção da luz. Quando todos eles estão preenchidos, né, depois de captar a energia luminosa que eles estão preenchidos, eles estão cheios, aí eles vão transferir essa energia luminosa para a clorofila A. A fotossíntese ela é mais eficiente nos comprimentos de onda em que a absorção de luz é maior. Experimentos comprovaram que as faixas de comprimento de onda azul e vermelho são mais propícias, aí, são mais favoráveis aí à ocorrência da fotossíntese. Em 1882, um botânico alemão chamado Theodor Wilhelm, ele fez o seguinte experimento. Ele iluminou algas verdes com a luz branca que foi decomposta aí por um prisma. Então ele colocou a luz branca, um prisma, e creio que todo mundo sabe que quando essa luz branca passa pelo prisma, ela é decomposta aí nas cores visíveis, nas cores do arco-íris. E aí ele percebeu a presença de bactérias aeróbias no mesmo feixe lá, no mesmo frasco que estavam essas algas. Essas bactérias elas iam para o lado onde tinha a ocorrência da luz azul ou vermelha, porque ali tinha uma maior quantidade de oxigênio. As moléculas de clorofila e de outros pigmentos ali que estão situados nos tilacoides, né, do cloroplasto, vão formar aí o que chama de sistema fotossintetizantes ou fotossistemas. São dois. Existe o fotossistema 1 e o fotossistema 2. O fotossistema 1 e o fotossistema 2 são dotados de clorofila A. E eles diferem entre si quanto às moléculas de proteína que estão aí associadas a essa clorofila. E em uma pequena variação do pico de absorção de luz. Um absorve mais luz que o outro. A clorofila, que agora está associada aí a proteínas, forma então os centros de reações fotoquímicas. Tá? Tanto a clorofila A quanto a clorofila B e esses pigmentos acessórios vão formar o que a gente chama de complexo antena, que a única função é captar a luz e transmitir essa energia para os centros de reações fotoquímicas. Quando os fótons eles excitam aí as moléculas de um pigmento fotossintetizante, os elétrons excitados alcançam níveis energéticos elevados e aí a sua energia é transferida então para esses centros de reações fotoquímicas. Então a fotossíntese ela é produzida, né, ela é realizada em duas etapas. Uma etapa clara e uma etapa escura. A etapa clara a gente pode chamar de etapa fotoquímica. E aí, as reações que acontecem na etapa fotoquímica, elas dependem diretamente da energia luminosa. Por isso que é chamada de fase clara. Nessa etapa clara, ela vai acontecer nos tilacoides.
e vai incluir a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Essa etapa fotoquímica, ela produz ATP, ela produz NADPH e ela produz oxigênio. Isso é muito importante o que ela produz, porque esses três produtos, no caso dois, né, o ATP e o NADPH, NADPH, professor, calma aí, você vai aprender o que é. Então, o ATP e o NADPH que são produzidos, eles vão ser utilizados aí na fase escura da fotossíntese, tudo bem? Então, quando as folhas das plantas, né, são iluminadas, a clorofila que está contida nos cloroplastos, que agora estão excitadas aí pela energia luminosa, vai liberar elétrons energizados para fora da molécula. Esses elétrons vão liberar gradualmente, de pouquinho em pouquinho, a energia que foi captada, tá? A energia que a célula vai usar na fotofosforilação. E aí vai constituir então a produção do ATP, que essa produção vai ser utilizando apenas a energia luminosa, tá? Na fotofosforilação cíclica, envolve apenas o fotossistema 1 e não acontece a liberação do oxigênio, tá? Os elétrons aí que são excitados pela luz deixam a clorofila e elas vão passar por aceptores que são chamados de citocromos. Aceptores são moléculas que pegam aí alguma coisa, tá? Esses aceptores, que são os citocromos nesse caso, eles vão liberar aí essa energia que é utilizada na produção do ATP e eles vão retornar para a clorofila para buscar mais energia que vai ser liberada ali. A fotofosforilação acíclica depende da fotólise da água e depende de dois fotossistemas, né? Depende dos dois fotossistemas. A fotólise da água, que também é chamada de reação de Hill, ela consiste simplesmente na quebra da água, né? Na quebra da molécula da água pela luz. E aí, então, a luz vai separar o próton e o hidrogênio de um lado, vai separar os elétrons excitados de outro lado e vai separar o oxigênio, que agora ele vai ser liberado. E aí vai formar essa equação química que está aqui embaixo para vocês, tá? Já o fotossistema 2, que agora está excitado pela energia luminosa, ele vai perder elétrons. Ó, ele vai perder elétrons, os quais vão passar por uma cadeia de aceptores que vão liberar então a energia que foi empregada na produção do ATP. Lembra que ele perdeu? Então vai ficar um espaço agora. E aí esse espaço, essa lacuna que foi deixada na molécula da clorofila, vai ser ocupada pelos elétrons que agora vão vir, né, que serão provenientes da água que foi quebrada lá na reação de Hill. Tranquilo até aí? A energia luminosa também atua sobre o fotossistema 1, aonde os elétrons que estão excitados, juntamente com os prótons que veio lá da água que foi quebrada, eles vão ser recolhidos agora por uma molécula chamada NADP. NADP, professor? Isso mesmo. O NADP é um aceptor, é um transportador de elétrons, tá? NADP nada mais, nada menos é do que nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Quando ele está livre, bonitinho, ele é chamado de NADP. Quando ele segura o hidrogêniozinho nele, agora ele se transforma no NADPH. Então, sozinho, NADP. Com o hidrogênio, NADPH. E aí as lacunas que foram deixadas no fotossistema 1 também, porque foi liberada agora essa energia, serão ocupadas pelos elétrons que são provenientes agora do fotossistema 2. Então, acho que ficou claro que a função da etapa clara, nas suas fotofosforilações, é simplesmente produzir ATP e NADPH. E aí esses dois carinhas vão ser utilizados agora numa etapa que é chamada etapa química da fotossíntese, que também é conhecido por etapa escura, né, fase escura. E ela recebe justamente esse nome de fase escura porque ela não tem nenhuma dependência agora da luz, tá?
ela não é dependente da energia luminosa. Porém, ela é dependente do NADPH e do ATP que foram gerados na fase anterior aí, na fase clara, tá? Nessa etapa química, então, vai acontecer um ciclo muito importante que é chamado ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses. E aí agora também vai ser utilizado o gás carbônico, que a gente não falou dele ainda. Você aprende desde o 6º ano lá que na fotossíntese eu utilizo gás carbônico que vem do ar, água que está no solo e os sais minerais. Então, ele não foi falado ainda, porque ele vai entrar agora justamente na etapa escura. Então, no ciclo do Calvin, ou no ciclo das pentoses, esse gás carbônico ele vai entrar na forma de CO2. E aí, essa etapa vai acontecer então no estroma do cloroplasto. O NADPH, ele participa agora, nesse momento, como um redutor. Então o que ele vai fazer? Ele vai fornecer átomos de hidrogênio que estão agora riquíssimos em energia. E aí talvez agora você entenda melhor o que é ser um transportador de elétrons, tá? Então, ou um aceptor de hidrogênio, né? Então, esse NADPH, ele é chamado assim agora porque ele pegou o hidrogênio na etapa anterior. Aí agora na etapa escura ele deixa o hidrogênio e volta lá para pegar mais hidrogênio. Então, quando ele está com o hidrogênio, NADPH, deixou na etapa escura, voltou lá para o outro fotossistema, NADP, tá? E então ele vai atuar como redutor, como eu já falei, ele vai entregar agora esse hidrogênio que está totalmente excitado, né, totalmente energizado, e o ATP, ele entra também nesse ciclo agora como um fornecedor suplementar de energia, tá? Uma coisa importante saber dessa fase escura. Não é produzido aqui agora, né, nesse ciclo de Calvin, não é produzido a glicose propriamente dita. Sim, é produzido como a gente pode chamar de um precursor dessa glicose, tá? Então vai ser produzido agora uma molécula chamada gliceraldeído, tá? E esse gliceraldeído é um gliceraldeído 3-fosfato. Ele sim, né, vai ser o precursor aí da produção da glicose e de outras moléculas orgânicas da planta. Então a fotossíntese de forma resumida, eu espero que você tenha entendido, sei que é um pouco complexo, mas de forma resumida, ela pode ser representada por essa equação aqui, que é chamada de equação geral da fotossíntese, tá? Mas, se você analisar, como todo oxigênio liberado foi proveniente da água, o que não vai ser compatível com essa fórmula química que está aparecendo aqui. Por quê? Porque em algumas etapas do ciclo do Calvin, forma-se água novamente. Então, a equação química que mais adequadamente representa a fotossíntese seria esta outra aqui. Tá? No resumo da fotossíntese, a gente pode dizer assim, então, ela acontece em 2 etapas, etapa clara e etapa escura, tá? Uma etapa chamada de fotoquímica e uma etapa chamada apenas de química. Na etapa fotoquímica, eu dependo da luz. Na etapa química, eu não dependo da luz. Na etapa química, eu vou ter o ciclo do Calvin, tá? Que ele vai reduzir aí o carbono fixado aos carboidratos, né? Mediante a adição dos elétrons. E na etapa fotoquímica, eu vou ter a produção do ATP e vou ter a produção do NADPH. O ciclo do Calvin, ou a etapa escura ou etapa química, acontece no estroma dos cloroplastos, enquanto a fase clara ou a fase fotoquímica acontece aí nos tilacoides. Acho que agora deu para ficar um pouquinho mais claro, né? Bom, meu aluno, agora que eu acho que você entendeu o que é fotossíntese, espero, tenho certeza, você também precisa saber que alguns fatores podem atrapalhar a planta de realizar a fotossíntese. E aí esses fatores são chamados de fatores limitantes da fotossíntese. A taxa de fotossíntese ela pode ser estimada pela quantidade de gás carbônico que a planta absorve ou pela quantidade de oxigênio que ela vai liberar aí no intervalo de tempo.
E aí a intensidade com que as plantas elas realizam então a fotossíntese é variável e depende de uma série de fatores. Dentre esses fatores assim muito importantes para a realização ou não da fotossíntese, a gente pode destacar a intensidade luminosa, a gente pode destacar a concentração de gás carbônico e a gente pode destacar também a temperatura. No quesito, então, intensidade de iluminação, né, quantidade de luz, é bem claro o seguinte: em completa escuridão, completo blackout, a planta não vai realizar fotossíntese. Porém, se for mantida aí uma taxa de luz legal, né, outros fatores aí que vão ser mantidos e aumentando essa quantidade luminosa, obviamente a taxa de fotossíntese ela vai se elevar até um valor máximo que pode ser alcançado. Porém, sob baixa luminosidade, então nem um blackout e nem muita luz, sob baixa luminosidade, a taxa de respiração celular vai ser superior à taxa da realização da fotossíntese. Então, geralmente a gente vê isso em gráficos, como vai aparecer para vocês aqui desse lado. Tá? E aí, nesse caso, né, se eu tenho uma baixa luminosidade, olha o que vai acontecer consequentemente. Vai acontecer o seguinte: a planta ela vai consumir muito mais oxigênio e liberar mais gás carbônico. E aí, mais glicose vai ser consumida aí nessa respiração do que vai ser produzida na fotossíntese. Na intensidade luminosa, em que a fotossíntese, que as taxas de fotossíntese e da respiração celular se equivalem, a quantidade de oxigênio celular e a quantidade de CO2 gerada na fotossíntese, ele é consumido na respiração e é eliminado também na respiração celular. Tá? Nesse caso, nós vamos ter um fator chamado, que é conhecido como ponto de compensação luminoso ou ponto de compensação fótico. Sob intensidade luminosa elevada, tá? A planta agora vai fazer o seguinte: as taxas vão mudar. A taxa de fotossíntese vai ser bem mais elevada do que... mas vai superar aí a taxa da respiração, tá? A planta vai liberar mais oxigênio do que consumir. Ela vai captar mais gás carbônico do que ela vai liberar. Ela vai produzir mais glicose aí na fotossíntese do que é consumida então na respiração celular. Essa é um momento, é uma situação que é ideal para o crescimento de uma planta. Uma planta, ela consegue passar por esses 3 momentos num período de 24 horas. Então vai ter período que a taxa de respiração vai passar a taxa da fotossíntese, em que a taxa de fotossíntese vai passar a taxa de respiração, que as taxas de respiração e fotossíntese vão se igualar. Então, por exemplo, durante a noite, a taxa de respiração celular aeróbia, ela vai superar aí a taxa de fotossíntese. Conforme o dia, à medida que o dia vai amanhecendo, né, a fotossíntese começa a ocorrer e em determinado momento ela iguala aí nas suas taxas de respiração e taxa de produção fotossintética, tá? Ao passo que a intensidade luminosa vai aumentando, a fotossíntese então ela supera aí a taxa de respiração. Como outro fator limitante da fotossíntese, a gente não pode deixar de falar do gás carbônico, óbvio. O gás carbônico ele vai entrar no processo da fotossíntese na etapa fotoquímica. Existem 2 fontes principais da onde a planta ela pode absorver aí esse gás carbônico. Esse CO2 ele pode vir diretamente da atmosfera ou ele pode vir da respiração dos seres que são chamados de heterótrofos. Esse gás carbônico ele vai penetrar pelos estômatos que estão nas folhas. E uma coisa bem óbvia: sem o gás carbônico
não tem fotossíntese, tá? Por outro lado, conforme vai aumentando a taxa de gás carbônico, automaticamente aumenta a taxa de fotossíntese. Porém, essa elevação, ela não é constante e ela também não é ilimitada. Quando os sistemas de enzimas que estão atuando ali, captando esse gás carbônico, estiver saturado, não vai haver uma elevação da taxa de fotossíntese. Então ela vai se manter no gráfico numa linha reta. Como um último fator limitante da fotossíntese, a gente pode colocar aí a temperatura. Lá na etapa química, né, na fase escura, toda a reação que acontece, ela é catalisada por enzimas. E essas enzimas, as suas atividades dependem e são influenciadas por uma certa temperatura, tá? No aumento, por exemplo, de 10 graus da temperatura, a taxa de fotossíntese ela dobra a sua velocidade. Portanto, no aumento de 40 graus dessa temperatura, essas enzimas elas começam a ser desnaturadas. E aí, sendo desnaturadas, elas perdem todo o efeito da fotossíntese. Nesse caso, a gente conclui então que existe uma temperatura que é chamada de ótima para a realização da fotossíntese. E uma coisa é importante, nem todas as plantas possuem a mesma temperatura que é chamada ótima, ou seja, plantas variam de temperatura para temperatura. Para finalizar a nossa aula, deixa eu falar de um processo que acontece também, que é chamado quimiossíntese. Tá? E aí a quimiossíntese ela é um processo pelo qual algumas espécies de bactérias e arqueobactérias elas vão obter energia por meio de reações de oxidação de substâncias que são inorgânicas, substâncias inorgânicas que são simples, tá? E aí tudo isso vai ser usado para que ela consiga incorporar o gás carbônico e aí ela vai fazer então a matéria orgânica, tá? Por elas não precisarem aí de uma energia luminosa, por elas não precisarem de matéria orgânica, elas podem viver aí em qualquer ambiente aí do planeta. É o caso, por exemplo, de bactérias que são chamadas de bactérias sulfobactérias. Esse tipo de bactéria, por exemplo, ela consegue oxidar o enxofre para produzir aí as suas substâncias orgânicas. Tá? As bactérias também que são consideradas bactérias nitrificantes, né? As nitrobactérias, que tem um papel importante aí na reciclagem do nitrogênio da natureza, elas também fazem esse processo chamado quimiossíntese. A gente pode citar duas delas. As nitrossomonas, por exemplo, elas vão obter a energia por meio da oxidação do íon amônio, que vai ser reduzido aí, né? Ele vai ser oxidado ao íon nitrito. Já as nitrobacters, elas atuam diretamente nas raízes das plantas, né? E aí ela vai oxidar o que a raiz da planta absorve para conseguir produzir aí sua matéria orgânica. Na quimiossíntese, a oxidação dessas substâncias inorgânicas vão liberar aí prótons e vão liberar também elétrons. E aí eles vão provocar aí o que a gente já conhece como fotofosforilação. Por exemplo, ele vai fosforilizar o ADP, transformando ele em ATP, tá? Ele vai reduzir o NADP em NADPH. E aí com a energia do ATP, os átomos de carbono que está na forma de CO2, eles vão formar um esqueleto carbônico. E aí esse esqueleto carbônico ele vai se ligar a outros átomos, além do hidrogênio, que nesse caso é rico em energia, e aí nesse caso a glicose vai ser formada. Então meu aluno, então minha aluna, essa foi a nossa aula de fotossíntese. Eu espero que você tenha entendido e eu deixo aqui o convite para a nossa próxima aula de bioenergética, que vamos falar sobre a respiração celular.